Prepare-se para uma jornada de emoções intensas, onde o destino decide intervir no momento mais decisivo de um casal. Nesta história de ficção, você verá como o orgulho de um império pode desmoronar diante da fragilidade da vida e como um segredo guardado a 7 chaves transformará um fim inevitável em um recomeço arrebatador. Fique conosco até o final, pois cada detalhe desta trama vai prender sua atenção e tocar seu coração de uma forma que você jamais esperaria. O relógio de ouro no pulso de Ricardo parecia martelar cada segundo contra o tampo de mármore da mesa de conferências. O escritório de advocacia, localizado no 40º andar de um dos prédios mais caros da cidade, exalava um perfume de couro e café caro, uma atmosfera que normalmente o fazia se sentir em casa. No entanto, naquele dia, o ar parecia rarefeito. Ele ajustou o nó da gravata de seda pela 10ª vez, sentindo uma impaciência que beirava a agonia. Ao seu lado, pastas de couro legítimo continham os documentos que colocariam um ponto final em 5 anos de um casamento que começou como um conto de fadas e terminou em um silêncio glacial. Ricardo era um homem que construiu sua fortuna no setor imobiliário com mão de ferro e decisões rápidas, mas ali, esperando por Beatriz, ele se sentia estranhamente vulnerável. Ele olhou para a caneta tinteiro posicionada sobre o papel timbrado, pronta para riscar o nome que ele um dia prometeu honrar até a morte. Beatriz sempre foi o equilíbrio para a sua intensidade. Enquanto ele era o fogo e a ambição, ela era a calmaria e a sensibilidade. Mas os últimos meses foram marcados por discussões sobre ausências, jantares frios e a distância que o sucesso financeiro acabou cavando entre os dois. Ricardo acreditava que o divórcio era a única saída honrosa para evitar que se odiassem, mas o atraso dela era atípico. Beatriz nunca se atrasava. Ela era o tipo de mulher que respeitava o tempo alheio com uma precisão britânica. 15 minutos se passaram, depois meia hora. O advogado de Ricardo limpou a garganta, desconfortável com a tensão que emanava de seu cliente mais importante. O silêncio na sala era interrompido apenas pelo som distante do tráfego urbano lá embaixo. Um lembrete de que o mundo continuava girando, indiferente ao colapso do mundo particular de Ricardo. A irritação começou a dar lugar a uma preocupação surda, um pressentimento que ele tentava afastar com lógica. Ele pegou o celular e viu que não havia mensagens, nenhuma ligação perdida. Ele tentou ligar para ela, mas o aparelho caía direto na caixa postal. Isso não era do feitio dela, especialmente em um dia tão definitivo. Ricardo levantou-se e começou a caminhar de um lado para o outro, os sapatos de grife ecoando no chão polido. Ele se lembrou da última vez que se viram, há 3 meses, quando ela saiu de casa levando apenas algumas malas e uma expressão de profunda tristeza que ele, na época, interpretou como derrota. O que ele não sabia, e que ela fizera questão de esconder para não prendê-lo por obrigação, era que ela carregava algo muito mais valioso do que qualquer partilha de bens que estivesse naquelas pastas sobre a mesa. Enquanto Ricardo perdia a paciência no escritório, a quilômetros dali, a realidade de Beatriz era um turbilhão de dor e adrenalina. Ela estava em um táxi, tentando chegar ao hospital, com as mãos cravadas no banco de trás. A bolsa havia rompido muito antes do esperado. A pequena Vitória, nome que ela escolhera em segredo para sua filha, decidiu que não esperaria a assinatura de nenhum documento para vir ao mundo. O motorista, visivelmente nervoso, tentava cortar o trânsito pesado da tarde enquanto Beatriz respirava fundo, tentando manter o controle que sempre a definiu. Ela não queria que Ricardo soubesse da gravidez daquela maneira. Ou talvez, no fundo de sua alma ferida, ela quisesse provar que poderia criar aquela criança sozinha, longe da sombra do império dele e das exigências de uma vida de aparências. O suor escorria pelo rosto de Beatriz e a cada contração, o mundo ao redor parecia desaparecer. Não havia mais advogados, não havia mais mansões ou contas bancárias. Havia apenas ela e a força da natureza que a impulsionava para um momento de entrega total. Ela sabia que estava faltando ao compromisso que mudaria sua vida legalmente, mas o que estava acontecendo em seu corpo era a mudança mais real que já experimentara. Ao chegar na recepção da maternidade, ela mal conseguia articular as palavras.
A dor era um romance sensual e violento entre a vida e o corpo dela. Uma dança de superação que a levava ao limite. Enquanto era colocada em uma maca, o único pensamento que martelava sua mente era a segurança da pequena vida que estava prestes a nascer. De volta ao escritório, o celular de Ricardo finalmente tocou. Não era Beatriz, mas a governanta da antiga casa deles, que havia recebido uma ligação de emergência do hospital, pois ainda constava como contato principal na ficha de Beatriz. Ao ouvir as palavras hospital e trabalho de parto, o chão de Ricardo pareceu sumir. O milionário, acostumado a comandar milhares de funcionários, sentiu o impacto de uma notícia que ele nunca cogitou. Ele não apenas não sabia que seria pai, como percebeu em um segundo de clareza avassaladora que estava prestes a assinar a liberdade da única mulher que realmente o conhecia. Sem dizer uma palavra aos advogados, ele pegou o paletó e saiu correndo, ignorando o elevador e descendo as escadas de emergência com o coração disparado, impulsionado por um instinto que ele pensava ter enterrado sob camadas de cifrões e ambição. O drama do fim estava se transformando no prólogo de uma nova e inesperada história. Compreendo perfeitamente sua preocupação. Vou ajustar a cronologia para que seja impecável e realista. Eles estão separados de corpo há pouco mais de 8 meses, tempo suficiente para ela ter descoberto a gravidez logo após a saída e escondido. E agora, no dia da audiência final do divórcio, ela entra em trabalho de parto prematuro, ou no limite do tempo. Aqui está o bloco 2. Ricardo dirigia seu carro esportivo pelas avenidas da cidade com uma imprudência que não combinava com sua postura calculista. Suas mãos, que costumavam assinar contratos de milhões com firmeza, agora tremiam levemente sobre o volante de couro. A mente dele era um turbilhão de cálculos temporais. Eles haviam decidido pela separação há cerca de 9 meses, após uma briga devastadora, e ela saíra de casa definitivamente há pouco mais de 8 meses. As contas batiam de forma dolorosa e reveladora. Aquele filho era dele. Como ela pudera esconder algo tão monumental? A raiva por ter sido mantido no escuro lutava contra uma onda de remorso que o sufocava. Ele se lembrava de cada vez que ela tentou conversar nos primeiros dias da separação e ele, mergulhado em orgulho e focado em expandir seus negócios no exterior, atendeu às ligações com frieza ou simplesmente não as retornou. Enquanto o motor roncava, ele lembrava do brilho nos olhos de Beatriz quando, anos atrás, eles planejavam uma família. Na época, ele dizia que precisavam de mais estabilidade, de mais patrimônio, sempre empurrando o sonho dela para um futuro indefinido. Agora, o futuro havia chegado de forma caótica, sem aviso e sem o luxo que ele sempre achou indispensável. Ricardo estacionou de qualquer maneira na frente da maternidade, abandonando o veículo para que os manobristas cuidassem, e entrou no saguão com a autoridade de quem é dono de metade daqueles quarteirões. Mas ali, entre o cheiro de antisséptico e o som de bips hospitalares, o seu dinheiro não valia nada. Ele era apenas um homem desesperado, em busca de uma mulher que ele estava prestes a descartar legalmente. No setor de pré-parto, Beatriz lutava em uma dimensão onde o tempo não era medido por relógios de ouro, mas por respirações ofegantes. Ela se recusava a tomar anestesia forte naquele primeiro momento. Queria sentir a chegada da filha, queria que aquela vitória fosse puramente sua, um marco de sua nova vida independente. As enfermeiras a cercavam, admiradas com a força daquela mulher que chegara sozinha em um táxi, sem acompanhante, segurando apenas uma bolsa pequena e uma dignidade inabalável. O rosto de Beatriz estava banhado em suor, os fios de cabelo grudados na testa, mas seus olhos revelavam uma determinação feroz. Ela sabia que Ricardo deveria estar agora no escritório, possivelmente furioso com sua ausência, e um sorriso amargo cruzou seus lábios entre uma contração e outra. Ele sempre quis o controle de tudo, mas a vida, em sua forma mais bruta e bela, havia retirado o controle das mãos de ambos. Ricardo conseguiu localizar o quarto de triagem após exigir informações com uma intensidade que quase beirava a agressividade. Quando ele finalmente a viu através da pequena fresta da porta, o mundo parou.
Beatriz não era mais a esposa impecável que aparecia ao seu lado em colunas sociais, usando vestidos de grife e joias de herança. Ela era uma força da natureza, vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. Ao vê-lo, os olhos dela se arregalaram. Não havia alegria no encontro, apenas o choque de dois mundos que colidiam após meses de silêncio. "O que você está fazendo aqui?" ela conseguiu perguntar, a voz falhando enquanto uma nova onda de dor a atingia. Ricardo se aproximou, o terno caro parecendo deslocado naquele ambiente de dor e vida. "Eu soube. Por que não me contou, Beatriz? Por que me deixou pensar que o nosso fim era apenas papel e caneta?" Ele questionou, a voz embargada por uma emoção que ele não conseguia rotular. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela se esquivou. A mágoa dela era um muro mais alto do que qualquer arranha-céu que ele já tivesse construído. Beatriz respirou fundo, tentando ignorar a presença do homem que ainda amava, mas que a havia ferido profundamente com sua indiferença. Ela explicou, entre pausas dramáticas causadas pelo esforço físico, que ele deixou claro que não havia espaço para mais nada na vida dele, além do sucesso. Ela não queria que sua filha fosse vista como um imprevisto ou uma cláusula de barreira em uma negociação de divórcio. O médico entrou na sala, interrompendo o confronto tenso. A situação estava evoluindo rápido demais. O parto seria ali mesmo, pois a pequena Vitória tinha pressa. Ricardo foi instruído a se retirar ou a se preparar para acompanhar, e por um momento o grande magnata hesitou. Ele tinha medo de sangue, medo da fragilidade, medo de falhar como pai da mesma forma que falhara como marido. Mas ao olhar para Beatriz, ele viu o medo oculto por trás da bravura dela. Ele percebeu que se saísse por aquela porta agora, o divórcio estaria assinado em seu coração para sempre, mesmo sem a caneta. Ele despiu o paletó, lavou as mãos e colocou a roupa hospitalar de proteção, decidindo que, pela primeira vez na vida, ele não seria o protagonista, mas o suporte. O ambiente se transformou em um cenário de drama puro. Luzes focais, o som dos aparelhos monitorando os batimentos cardíacos do bebê e as instruções curtas da equipe médica. Ricardo se posicionou à cabeceira de Beatriz, permitindo que ela esmagasse sua mão com a força de 10 homens. Ele sussurrava palavras que nem sabia que conhecia, promessas de proteção e pedidos silenciosos de perdão. A tensão na sala era palpável, um romance sensual de almas que se reencontravam no meio de uma batalha física. Beatriz, em meio ao delírio da dor, sentiu o calor da mão dele e, por um instante, a barreira do rancor estremeceu. Ela precisava dele ali, não como o milionário, mas como o homem que um dia a fez acreditar no amor eterno. A cada esforço, a pequena Vitória se aproximava do mundo. O drama de um casamento desfeito estava sendo eclipsado pelo milagre de uma nova existência. Ricardo observava tudo com um assombro que nunca sentira em nenhuma mesa de negociação. Ele via a vida se manifestar de forma crua, real, longe dos luxos e das aparências que ele tanto valorizava. Quando o primeiro choro ecoou pela sala, agudo e cheio de vitalidade, o tempo pareceu congelar. Ricardo sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, algo que ele não permitia desde a infância. Naquele momento, ele soube que o homem que entrou naquele hospital para pedir explicações sobre um divórcio nunca mais seria o mesmo que sairia dali. O choro da pequena Vitória preencheu cada fresta daquela sala de parto, silenciando por um instante as mágoas que ecoavam entre Ricardo e Beatriz. Quando a enfermeira colocou o embrulho delicado e ainda úmido sobre o peito de Beatriz, o tempo pareceu entrar em uma suspensão mágica. Ricardo, ainda segurando a mão da ex-mulher com uma força que ele não sabia possuir, sentiu um nó na garganta que nenhuma de suas conquistas financeiras jamais causara. Ele olhou para aquela criatura minúscula e percebeu, com um choque de realidade, que a vida tinha uma forma muito peculiar de rir dos seus planos de separação. Ali estava a prova viva de que, embora estivessem separados há pouco mais de 8 meses, o vínculo entre eles era eterno, biológico e agora irrevogável. Beatriz chorava silenciosamente, um misto de alívio e uma exaustão profunda que parecia vir da alma. Ela acariciava a cabeça da filha, ignorando por um momento a presença do homem ao seu lado. Para ela, aqueles 8 meses de solidão
lidando com enjoos, mudanças no corpo e o medo do futuro, enquanto Ricardo viajava pelo mundo fechando negócios, haviam criado uma casca de proteção. Ela aprendeu a ser pai e mãe antes mesmo do nascimento. No entanto, ver Ricardo ali com o rosto banhado em lágrimas e o olhar perdido em admiração pela bebê desarmou parte de sua artilharia. O drama daquele momento era tão denso que o ar parecia vibrar. O milionário arrogante que ela conhecia estava ali, de joelhos metaforicamente, diante da fragilidade da vida. A equipe médica começou os procedimentos de limpeza e medição da bebê, e Ricardo foi conduzido para um canto da sala para que Beatriz pudesse ser acomodada. O silêncio que se seguiu entre os dois não era mais de ódio, mas de uma incerteza avassaladora. Ricardo olhava para as próprias mãos, as mesmas mãos que naquela manhã estavam prontas para assinar o documento que daria a ele a liberdade total. Ele pensou na ironia do destino. Ele queria se livrar de um compromisso legal, mas a natureza o presenteou com a maior responsabilidade de sua existência. Ele se aproximou da maca de Beatriz antes que a levassem para o quarto de recuperação. Ela é perfeita, Beatriz. Ela tem os seus olhos, ele sussurrou, a voz ainda instável. Beatriz o encarou, a palidez do parto dando a ela uma aura quase angelical, mas a firmeza em sua voz permanecia. Ela é minha, Ricardo. Eu a carreguei quando você não estava. Eu a protegi quando você decidiu que nossa vida não valia mais o esforço, respondeu ela, cada palavra pesando como chumbo. Ela não queria que um momento de emoção no hospital apagasse os meses de indiferença dele. O romance sensual que um dia viveram, cheio de paixão e promessas, agora parecia uma lembrança distante sob os escombros de um casamento falido. Ricardo sentiu o golpe. Ele sabia que não bastaria pedir desculpas ou oferecer pensões poupudas. Ele teria que reconquistar o direito de ser chamado de pai diante daquela mulher que ele tanto subestimou. Enquanto Beatriz era levada para o quarto, Ricardo ficou no corredor, observando o movimento do hospital. Ele pegou o celular e viu dezenas de mensagens de seus advogados e sócios. O mundo lá fora estava em chamas por causa de uma fusão empresarial, mas para ele, nada disso importava agora. Ele ligou para sua secretária e, com um tom de voz que ela nunca ouvira antes, cancelou todas as reuniões da semana, inclusive a audiência de divórcio que deveria ter ocorrido horas atrás. Ele não estava pronto para assinar nada. Ele estava, pela primeira vez na vida, disposto a pausar sua corrida pelo topo para entender o que realmente tinha valor. A transformação interna começava a se manifestar em pequenas ações. No quarto, Beatriz segurava Vitória nos braços, tentando amamentar pela primeira vez. A cena era de uma beleza crua e emocionante. Quando a porta se abriu e Ricardo entrou carregando um enorme buquê de flores que ele mandou buscar, na melhor floricultura da cidade, Beatriz sentiu uma pontada de irritação. Flores não mudam o fato de que você não atendeu minhas ligações no 4º mês de gravidez, Ricardo, disse ela, sem desviar os olhos da filha. Ele depositou as flores em um canto e sentou-se na poltrona ao lado da cama, curvando o corpo para frente. Ele não tentou se justificar. Ele sabia que as justificativas seriam vazias diante da dor que ela passou. Ele começou a falar baixo, contando como se sentiu quando recebeu a notícia. Ele admitiu que o sucesso o cegou, que o poder o fez acreditar que ele era intocável e que as pessoas ao seu redor eram apenas peças de um tabuleiro. A confissão dele tinha um tom de romance melancólico, uma tentativa de resgatar a conexão que o tempo e a ganância haviam corroído. Beatriz ouvia em silêncio, o coração batendo forte. Ela ainda o amava, de uma forma dolorosa e complexa, mas o medo de ser ferida novamente era um escudo poderoso. A história deles, que parecia ter chegado ao fim no escritório de advocacia, estava ganhando capítulos que nenhum dos dois poderia ter previsto. A noite caiu sobre o hospital e Ricardo se recusou a sair. Ele ficou ali, naquela poltrona desconfortável, observando as duas mulheres da sua vida. Ele via Beatriz cuidar de Vitória com uma maestria que o deixava fascinado. Cada gesto dela, cada toque suave na bebê, reacendia nele uma admiração que ele havia esquecido de cultivar. O drama da separação ainda estava lá, pairando sobre eles como uma nuvem escura,
mas a luz que emanava do berço era forte o suficiente para começar a dissipar as sombras. Ricardo sabia que o caminho para o perdão seria longo e tortuoso, mas pela primeira vez ele estava disposto a caminhar cada metro sem pressa de chegar. A madrugada no hospital era silenciosa, interrompida apenas pelo som rítmico dos aparelhos e pelo ressonar leve da pequena Vitória. Ricardo permanecia na poltrona, os olhos fixos no berço de acrílico. Ele pensava em como a vida era irônica. Passou os últimos 8 meses tentando construir muros para se proteger da saudade que sentia de Beatriz, focando em prédios de aço e vidro, quando, na verdade, o que ele precisava era desmoronar. Ele olhou para Beatriz, que dormia um sono profundo de exaustão, e sentiu uma onda de desejo misturada com um respeito que nunca sentira antes. Ela não era apenas a mulher linda que ele exibia em eventos. Ela era uma sobrevivente. Ela tinha enfrentado o peso de uma gestação sozinha, mantendo a cabeça erguida enquanto ele se perdia em sua própria arrogância. Ao amanhecer, a luz do sol começou a filtrar pelas persianas, tingindo o quarto de um dourado suave. Beatriz despertou e, por um segundo, esqueceu-se de onde estava, até que seus olhos encontraram os de Ricardo. O olhar dele estava diferente. Não havia o brilho frio do homem de negócios, mas uma vulnerabilidade que a desarmou. "Você ainda está aqui?" Ela sussurrou, a voz rouca pelo cansaço. Ricardo se levantou e caminhou até a beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. "Eu não vou a lugar nenhum, Bia, a menos que você me mande sair, e mesmo assim eu ficaria do lado de fora daquela porta", respondeu ele com uma sinceridade que a fez estremecer. O clima entre os dois começou a ganhar nuances de um romance que tentava renascer das cinzas. Ricardo ajudou Beatriz a se sentar, colocando os travesseiros com um cuidado que ela nunca imaginou que ele tivesse. A proximidade física trazia de volta lembranças sensuais de quando o toque de um era o porto seguro do outro. O perfume dele, uma mistura de madeira e sofisticação, ainda mexia com os sentidos dela, despertando uma química que o divórcio não fora capaz de apagar. Mas Beatriz era firme. Ela o lembrou de que a falta dele não foi apenas física, mas emocional. Ela contou sobre as consultas de pré-natal, onde via outros casais de mãos dadas, enquanto ela segurava apenas a própria mão, rezando para que a filha fosse saudável. Ricardo ouvia cada palavra como se fossem golpes de chicote, mas ele não desviou o olhar. Ele aceitou a culpa, sem dar desculpas sobre o trabalho ou o estresse da expansão da empresa. Ele confessou que, na verdade, a separação dele foi um ato de covardia. Ele sentia que estava perdendo o controle sobre os sentimentos dela e, em vez de lutar pelo casamento, preferiu se refugiar no que sabia fazer de melhor: ganhar dinheiro. O drama dessa confissão preenchia o quarto, transformando a frieza do hospital em um confessionário de almas. Ele admitiu que o dia em que ela saiu de casa, há 8 meses, foi o início de um deserto que ele tentou esconder com luxo e festas vazias. A conversa foi interrompida pela enfermeira que trouxe Vitória para uma nova sessão de amamentação. Ricardo observou o processo, fascinado pela conexão visceral entre mãe e filha. Ele se ofereceu para trocar a fralda da bebê sob a supervisão da enfermeira, e a cena foi quase cômica se não fosse tão emocionante. O homem que dava ordens a diretores executivos estava agora, desajeitado e suado, tentando fechar o fecho de uma fralda descartável. Beatriz observava a cena, e pela primeira vez em meses, uma risada genuína escapou de seus lábios. Foi um som curto, mas que para Ricardo soou como a mais bela sinfonia. Aquele riso era a primeira fresta aberta no muro de gelo que os separava. Entretanto, a realidade externa não demorou a bater a porta. O assistente pessoal de Ricardo apareceu no corredor com documentos urgentes e o celular que não parava de vibrar. O mundo dos negócios exigia a presença do líder. Ricardo olhou para os papéis e depois para Beatriz e Vitória. A decisão que ele tomaria naquele momento definiria o resto de suas vidas. Ele caminhou até o corredor, falou baixo com o assistente e, para a surpresa de todos, entregou o celular desligado ao funcionário. "Diga que o escritório está fechado para mim por tempo indeterminado. Se houver um incêndio, deixem queimar. Eu tenho algo mais importante para reconstruir aqui", ordenou ele,
antes de fechar a porta e retornar para o lado de sua família. Beatriz viu o gesto e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela conhecia Ricardo o suficiente para saber que o trabalho era o seu oxigênio. Ver ele abrir mão disso era um sinal de que algo havia mudado profundamente em sua essência. O romance entre eles começava a ganhar uma nova roupagem, mais madura e menos superficial. Não se tratava mais de jantares caros em Paris ou joias de diamantes, mas de presença, de cuidado e de reconhecimento de erros. Mas ela ainda tinha dúvidas. Seria aquilo apenas a emoção do momento do nascimento, ou ele seria capaz de sustentar aquela mudança quando a rotina voltasse ao normal? O dia seguiu com visitas de médicos e exames de rotina na bebê. Ricardo não saiu do lado delas nem para almoçar. Ele compartilhava a comida do hospital com Beatriz, brincando sobre como o paladar era diferente do restaurante 5 estrelas que costumavam frequentar. Entre uma conversa e outra, o clima de tensão ia se dissipando, dando lugar a uma cumplicidade frágil, mas real. Eles começaram a falar sobre o futuro, não como um casal, mas como pais de Vitória. Porém, o coração de Ricardo queria mais. Ele queria o lugar de marido de volta, mas sabia que para isso teria que provar que o homem que assinou o divórcio tinha morrido para dar lugar ao homem que agora segurava o dedo minúsculo de sua filha. A alta hospitalar foi um momento de transição carregado de simbolismo. Ricardo fez questão de carregar a cadeirinha com Vitória, protegendo-a como se segurasse o cristal mais raro do mundo. Beatriz caminhava ao lado dele, sentindo o corpo ainda dolorido, mas a mente em um estado de alerta constante. Ao saírem pelas portas automáticas da maternidade, os flashes de alguns paparazzi que descobriram o paradeiro do bilionário cortaram o ar. Ricardo, em um movimento instintivo e protetor, envolveu Beatriz com o braço e usou o próprio corpo como escudo para que a luz não atingisse os olhos sensíveis da bebê. Naquele gesto simples, Beatriz sentiu uma segurança que não experimentava há quase um ano. Ele não estava preocupado com a sua imagem na mídia, mas com o bem-estar da família que ele quase perdeu. Ao chegarem no carro, o silêncio se instalou. Ricardo não dirigiu para o apartamento de solteiro que ele havia comprado, nem para a mansão oficial que estava em processo de inventário. Ele perguntou com uma humildade rara: "Para onde você quer ir, Bia?" Ela suspirou, olhando para a pequena Vitória que dormia profundamente. "Para o meu apartamento. É pequeno, mas é o lugar onde preparei o ninho dela sozinha", respondeu, enfatizando a palavra final. Ricardo assentiu, engolindo o orgulho. Ele queria levá-las para sua cobertura luxuosa, com enfermeiras particulares e todo o conforto, mas entendeu que precisava respeitar o espaço que ela construiu em meio à dor da ausência dele nos últimos 8 meses. O apartamento de Beatriz era aconchegante, decorado com cores suaves e recheado de livros. Ao entrar, Ricardo sentiu o impacto de como a vida dela tinha seguido sem ele. Não havia fotos dele nas prateleiras, apenas decorações que refletiam a essência dela. Ele ajudou a acomodar Vitória no berço de madeira clara, o ninho que Beatriz mencionara. O ambiente exalava uma paz que o império de Ricardo não possuía. Enquanto Beatriz preparava um chá na cozinha, ele a observava de longe. O romance sensual de antes, baseado em grandes gestos e paixões avassaladoras, estava dando lugar a um sentimento muito mais profundo: a admiração pela mulher que se tornou gigante diante da adversidade. Ele se aproximou dela na cozinha e, sem pedir permissão, começou a lavar as poucas xícaras que estavam na pia. Beatriz o observou em silêncio por alguns instantes. "Você não precisa fazer isso, Ricardo. Eu me virei bem até aqui." Ele parou o que estava fazendo, as mãos molhadas, e se virou para ela. "Eu sei que se virou. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Não porque você precise de mim para sobreviver, mas porque eu percebi que não sei mais viver sabendo que estou fora da vida de vocês", confessou ele, com o olhar fixo no dela. A tensão dramática entre os dois era quase palpável, um misto de desejo reprimido e mágoas que ainda precisavam ser lavadas. A noite caiu e o cansaço do pós-parto começou a pesar sobre Beatriz. Ricardo percebeu e, com uma autoridade gentil, a convenceu a tentar descansar enquanto ele ficava de vigília na sala, ao lado do quarto da bebê. Ele passou a noite em claro, lendo manuais de cuidados com recém-nascidos no celular e observando cada movimento de Vitória pelo monitor eletrônico.
Ele descobriu que o medo de uma queda na bolsa de valores não chegava aos pés do medo de ouvir um choro de desconforto da filha. Aquela vigília foi o seu verdadeiro batismo como pai. Ele estava aprendendo a servir, algo que sua fortuna sempre o impedira de entender. Na manhã seguinte, o drama ganhou um novo capítulo quando o advogado de Ricardo ligou, insistindo que a nova data para a assinatura do divórcio precisava ser marcada. O conselho de administração da empresa estava pressionando, pois a incerteza matrimonial afetava as ações. Ricardo olhou para Beatriz, que amamentava no sofá, e depois para o telefone. Ele colocou a ligação no viva voz. Diga a todos que não haverá divórcio. Eu estou retirando o processo. Se os investidores estão preocupados, digam a eles que eu finalmente encontrei o investimento mais lucrativo da minha vida. A minha família, declarou ele, desligando o aparelho logo em seguida. Beatriz levantou os olhos surpresa. O gesto era grandioso, típico de um homem como ele, mas o que a tocou foi a firmeza na voz. Não era um show para o público, era uma decisão interna. No entanto, ela ainda não estava pronta para perdoar totalmente. Retirar o processo não cura o que aconteceu, Ricardo. O papel pode ser rasgado, mas as cicatrizes desses 8 meses ainda estão aqui, disse ela, apontando para o próprio coração. Ricardo se ajoelhou no tapete à frente dela, segurando suas mãos livres com ternura. Ele começou a falar sobre como pretendia reconstruir a confiança, não com promessas, mas com presença diária, compartilhando as noites mal dormidas e os desafios da criação de Vitória. O clima entre eles começou a esquentar, não de briga, mas de uma redescoberta mútua. Ricardo tocou o rosto de Beatriz com o polegar, sentindo a pele macia que ele tanto sentira falta. Houve um momento de silêncio onde apenas a respiração da bebê era ouvida. A química entre eles, aquele romance sensual que sempre os uniu, ainda estava lá, vibrante sob a superfície da dor. Ele se aproximou para um beijo, mas parou a centímetros dos lábios dela, esperando um sinal. Ele queria que ela o quisesse de volta, não por causa da filha, mas pelo homem que ele estava tentando se tornar por ela. Beatriz sustentou o olhar de Ricardo por longos segundos, sentindo o calor da respiração dele contra sua pele. O sinal que ele esperava veio na forma de um suspiro profundo, um desarmar de ombros que indicava que, embora o perdão total ainda estivesse longe, a porta não estava mais trancada. Ela não o beijou, mas encostou a testa na dele, fechando os olhos. Um passo de cada vez, Ricardo. O mundo não se reconstrói no tempo de uma cotação de bolsa, sussurrou ela. Ele aceitou a condição com uma reverência silenciosa. Naquela tarde, o milionário trocou as reuniões de diretoria pela organização de um estoque de fraldas e a conferência de temperaturas de banho, mergulhando de cabeça em uma rotina que o humanizava a cada hora que passava. Os dias seguintes no pequeno apartamento foram um teste de resistência para ambos. Ricardo, acostumado a ter funcionários para cada necessidade básica, viu-se diante da realidade nua e crua da paternidade. Ele aprendeu a ninar Vitória quando as cólicas da madrugada surgiam. Caminhando de um lado para o outro na sala apertada, enquanto Beatriz tentava recuperar algumas horas de sono. Em uma dessas noites, enquanto a bebê finalmente adormecia em seu ombro, ele observou Beatriz dormindo no sofá. A luz da lua entrava pela janela, contornando as curvas da mulher que ele quase perdeu. O desejo que sentia por ela estava se transformando. Não era mais apenas a atração física avassaladora de antes, mas um romance sensual temperado pela gratidão e pelo arrependimento. A convivência forçada pela necessidade do pós-parto revelou segredos que os 8 meses de separação haviam criado. Ricardo descobriu os diários de gravidez de Beatriz escondidos na gaveta do criado mudo. Com a permissão dela, ele leu os relatos dos dias em que ela sentiu medo, das noites em que chorou por ele não estar lá para sentir os chutes da filha e de como ela se preparou para ser uma mãe solo por acreditar que ele nunca mudaria. Cada página era um golpe em seu ego, mas também um combustível para sua determinação em não falhar novamente. O drama daquelas palavras escritas em momentos de solidão serviu como um espelho, onde Ricardo viu o homem pequeno que fora, apesar de toda a sua fortuna monumental. Para tentar compensar a ausência,
Ricardo começou a usar sua influência para facilitar a vida de Beatriz sem ser invasivo. Ele não trouxe joias, mas contratou a melhor consultora de amamentação e garantiu que a despensa estivesse sempre abastecida com as comidas preferidas dela, sem que ela precisasse pedir. Ele estava aprendendo a linguagem do cuidado, uma língua que ele nunca precisou falar antes. Em uma noite chuvosa, após colocarem Vitória para dormir, eles se sentaram no tapete da sala para jantar. O clima era de uma intimidade frágil. Ricardo olhou para ela e perguntou com a voz carregada de emoção se havia alguma chance de eles tentarem ser um casal novamente, não apenas os pais da Vitória. Beatriz tomou um gole de água, pensativa. Ela confessou que a presença dele estava fazendo bem, mas que o medo de ele voltar a ser o homem frio e obcecado pelo trabalho era uma barreira constante. Eu não quero ser a segunda prioridade depois dos seus negócios, Ricardo. Eu fiz isso por 5 anos e terminei sozinha em um táxi indo parir nossa filha, desabafou ela, as lágrimas brilhando nos olhos. O drama daquela conversa era o ponto de mutação da relação. Ricardo pegou o celular, que estava desligado desde que saíram do hospital, e o entregou na mão dela. Você tem o controle, Bia. Se um dia você sentir que eu estou voltando a ser aquele homem, você mesma pode me deletar da sua vida. Eu não quero o divórcio. Eu quero um novo contrato onde você é a sócia majoritária do meu coração. A resposta dela foi um meio sorriso. O primeiro sinal real de que a esperança estava vencendo o rancor. Naquela noite, pela primeira vez desde que se separaram há 8 meses, eles dormiram no mesmo quarto. Não houve sexo, mas houve um contato físico eletrizante. Ricardo a abraçou por trás, protegendo-a com seu corpo, sentindo o perfume do cabelo dela que ele tanto memorizara. O romance sensual estava presente em cada toque suave, em cada respiração sincronizada. Era o início de uma cura que precisava de tempo, mas que já dava frutos. No entanto, o passado de Ricardo ainda guardava surpresas, que poderiam colocar tudo a perder, e ele sabia que precisaria enfrentar os fantasmas de suas decisões antigas para garantir aquele novo futuro. A manhã seguinte trouxe um desafio inesperado. Uma antiga amante de Ricardo, do período em que eles estavam recém-separados e ele agia de forma inconsequente para abafar a dor, apareceu nas notícias de fofoca, afirmando que ele estava usando o nascimento da filha como estratégia de marketing para limpar sua imagem de tubarão dos negócios. Beatriz viu a notícia enquanto amamentava e sentiu o mundo girar. O drama voltava com força total. Ricardo, ao perceber a mudança no semblante dela, soube que a batalha pela confiança teria um novo e difícil capítulo. Ele não podia apenas ignorar. Ele precisava agir de forma definitiva para provar que sua transformação era interna e não uma peça de teatro para a opinião pública. Ele se ajoelhou diante dela, ignorando o toque do telefone que agora não parava de tocar. Eu não posso mudar o que fiz nos meses em que estivemos longe e eu estava perdido, Bia. Mas eu posso escolher o que faço agora. Eu vou processar cada veículo que usar o nome da nossa filha e vou declarar publicamente que você é a única mulher que eu amo. Beatriz o olhou, buscando nos olhos dele a verdade por trás das palavras. O romance entre um bilionário e uma mulher que buscava a simplicidade da vida real estava sendo testado no fogo da exposição mediática. Ela percebeu que, para ficarem juntos, teriam que enfrentar não apenas os próprios erros, mas o peso da fama e do poder que vinham com o sobrenome dele. A notícia caluniosa sobre a estratégia de marketing foi o estopim para uma mudança drástica na postura de Ricardo. Ele percebeu que, para proteger o casulo que estava tentando reconstruir com Beatriz, precisava ser implacável com o mundo exterior, mas com uma motivação completamente diferente da antiga. Ele não estava mais defendendo suas ações ou seu lucro, mas a honra da mulher que amava e a paz de sua filha. Beatriz, embora abalada, observava a reação dele. Em outros tempos, Ricardo teria ligado para sua equipe de relações públicas e ordenado um contra-ataque frio. Desta vez, ele sentou-se ao lado dela, pegou sua mão e disse: "Eu só vou agir se você concordar. Não quero mais tomar decisões sobre a nossa vida sozinho." Essa pequena mudança de atitude foi o que realmente começou a cicatrizar as feridas dos 8 meses de abandono. Ricardo convocou uma coletiva de imprensa,
algo que ele raramente fazia para assuntos pessoais. No entanto, ele não foi sozinho. Ele pediu que Beatriz estivesse presente, não como um acessório, mas como sua parceira. No grande salão de um de seus hotéis, diante de dezenas de jornalistas, o milionário não leu um roteiro preparado. Ele olhou diretamente para as câmeras e admitiu suas falhas. Confessou que foi um marido ausente, que o sucesso o cegou e que a separação quase foi o maior erro de sua vida. Ele declarou que a pequena Vitória era o seu único e verdadeiro império agora. O drama daquela confissão pública, vinda de um homem conhecido por sua arrogância, silenciou a sala. O romance sensual e devotado que ele transparecia ao olhar para Beatriz, que estava sentada na primeira fila, era inegável e real. Após a coletiva, o casal voltou para o refúgio do apartamento. A adrenalina do confronto deu lugar a uma vulnerabilidade profunda. Beatriz finalmente baixou a última guarda. Ela viu que Ricardo estava disposto a passar pelo maior dos constrangimentos, admitir fraqueza em público para protegê-las. Naquela noite o clima mudou. O romance sensual, que estivera latente desde o hospital, floresceu com uma intensidade renovada. Não era mais o toque de dois estranhos ligados por um contrato, mas o encontro de duas almas que haviam passado pelo inferno da separação e voltado mais fortes. Ricardo a beijou com uma ternura que carregava todo o arrependimento do mundo, e Beatriz respondeu com a paixão de quem finalmente sentia que tinha seu homem de volta, mas um homem melhor. Eles se entregaram um ao outro com uma entrega que transcendia o físico. Cada carícia era uma promessa de que os dias de solidão haviam acabado. No escuro do quarto, entre sussurros de perdão e planos para o futuro, Ricardo prometeu que a mansão seria reformada para se tornar um lar de verdade, não uma vitrine de luxo. Ele queria que Vitória crescesse em um ambiente onde o amor fosse a moeda de troca mais valiosa. Beatriz, sentindo o calor do corpo dele contra o seu, percebeu que o divórcio que quase assinou teria sido o fim de uma história que ainda tinha muitos capítulos lindos para serem escritos. A vida real, com todos os seus tropeços, tinha dado a eles uma segunda chance que poucos milionários conseguem comprar. Nos dias que se seguiram, a transformação de Ricardo tornou-se definitiva. Ele delegou a presidência executiva de suas empresas para um conselho de confiança, assumindo apenas o papel de consultor estratégico. Ele queria estar presente para os primeiros passos de Vitória, para as noites de choro e para as manhãs de sol no parque. Ele trocou as viagens internacionais de semanas por passeios de carrinho de bebê na orla. A pequena Vitória, agora com algumas semanas de vida, era o centro gravitacional daquele novo universo. O drama da separação tornou-se uma cicatriz que eles olhavam com respeito, um lembrete de onde nunca mais queriam voltar. Beatriz, por sua vez, floresceu na sua nova realidade. Ela não precisava mais esconder sua força ou sua sensibilidade. Ela retomou seus projetos de arquitetura social, agora com o apoio total, e não apenas financeiro, de Ricardo. Eles encontraram um equilíbrio onde a fortuna dele servia para construir pontes, e não apenas muros. O romance entre eles amadureceu, tornando-se uma parceria sólida fundamentada na transparência. Eles estabeleceram uma regra: nenhuma decisão seria tomada sem que ambos estivessem em total sintonia. A confiança, que fora estraçalhada no dia em que ela saiu de casa 8 meses antes, estava agora mais firme do que o concreto dos prédios de Ricardo. No entanto, faltava um último gesto para encerrar o ciclo do passado. Ricardo preparou uma surpresa para Beatriz em uma tarde de domingo. Ele a levou de volta ao escritório de advocacia, onde tudo deveria ter terminado. Beatriz ficou tensa ao entrar naquele ambiente frio, mas Ricardo a conduziu até a mesa, onde os documentos do divórcio ainda estavam guardados em uma pasta. O advogado estava presente, mas com uma expressão diferente. Ricardo pegou a caneta tinteiro, a mesma que quase riscou o nome de Beatriz de sua vida, e a entregou para ela. Eu não quero que esses papéis fiquem guardados como uma ameaça. Eu quero que você decida o fim deles, disse ele, olhando-a nos olhos com uma sinceridade absoluta. Beatriz olhou para a pilha de documentos que representavam sua dor e sua solidão. Ela olhou para Ricardo,
o homem que atravessou o deserto do próprio ego para buscá-la. Sem hesitar, ela pegou os papéis e, em um gesto simbólico e carregado de emoção, os rasgou ao meio, um por um. O som do papel rasgando era o som da liberdade de ambos. Eles não estavam mais presos por um contrato de casamento falido, mas por uma escolha diária de amor. O milionário e sua esposa estavam finalmente começando sua vida do zero, com uma conta bancária de sentimentos que nunca pararia de render frutos. A destruição daqueles documentos de divórcio no escritório de advocacia marcou o funeral de uma versão de Ricardo que ninguém mais sentiria saudade. Ao saírem dali, o sol de fim de tarde banhava a cidade, e pela primeira vez em anos ele não olhou para os prédios, pensando em quanto valiam, mas sim em como a luz refletia o futuro que ele agora abraçava. Beatriz sentia um peso literal saindo de seus ombros. A pequena Vitória, acomodada no bebê conforto, era o selo vivo de uma aliança que nenhum juiz poderia dissolver. Eles decidiram que a mansão, antes um mausoléu de mármore frio, seria vendida. Queriam um lugar novo, uma casa com jardim, onde o barulho de crianças correndo fosse mais importante do que o silêncio de uma decoração impecável. O milionário entendeu que a verdadeira riqueza não estava no acúmulo, mas na capacidade de estar presente. O tempo passou, e a transição para a nova vida foi marcada por momentos de pura conexão. Ricardo descobriu prazeres simples que sua ambição anterior havia sufocado. Ele aprendeu a preparar o café da manhã para Beatriz, a entender as nuances de cada choro de Vitória e a valorizar as conversas que iam madrugada adentro sem pressa de acabar. O romance sensual entre eles ganhou uma profundidade sagrada. Cada toque carregava a gratidão de quem quase perdeu o que tinha de mais precioso. Eles viajavam, mas não mais para fugir da rotina, e sim para colecionar memórias. Beatriz voltou a projetar, criando espaços que priorizavam a convivência humana, sempre com o incentivo entusiasmado de Ricardo, que se tornou seu maior admirador. A vida real, com seus desafios e alegrias, era infinitamente mais gratificante do que a fantasia de poder que ele ostentava no passado. Em um aniversário de 1 ano de Vitória, eles organizaram uma festa íntima no jardim da nova casa. Não havia celebridades ou investidores, apenas amigos verdadeiros e a família que restara. Ricardo, segurando a filha no colo enquanto ela tentava alcançar as velas do bolo, olhou para Beatriz e viu nela a mulher que salvou sua alma da mediocridade do sucesso fácil. Ele percebeu que o motivo de ela não ter aparecido para assinar o divórcio naquele dia fatídico não foi apenas um imprevisto biológico, mas um presente do destino para que ele pudesse ser resgatado. O drama que começou com um possível fim terminou com a celebração da vida. Eles não eram apenas um casal que superou uma crise. Eles eram duas pessoas que aprenderam que o amor exige manutenção diária e coragem para admitir vulnerabilidades. A história de Ricardo e Beatriz tornou-se um símbolo de que é possível recomeçar, mesmo quando as pontes parecem queimadas. Ele nunca mais foi o mesmo homem que media o valor das pessoas pelo saldo bancário. Beatriz, por sua vez, nunca mais teve que enfrentar a solidão de um táxi em direção ao hospital. Eles caminhavam agora lado a lado, com a certeza de que o futuro seria construído tijolo por tijolo, com a argamassa do perdão e o alicerce da verdade. O final daquela jornada não era o fim, mas o estabelecimento de um porto seguro onde Vitória cresceria, sabendo que o maior legado de seus pais não era uma herança bilionária, mas a coragem de terem lutado um pelo outro contra todas as probabilidades. Ao cair da noite após a festa, com Vitória finalmente dormindo em seu quarto repleto de brinquedos e cores, Ricardo e Beatriz se sentaram na varanda. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som dos grilos e pela respiração ritmada de dois corações em paz. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço que dizia tudo o que as palavras já não precisavam mais expressar. O romance sensual de suas vidas continuaria, agora em tons mais suaves e duradouros. Eles fecharam os olhos prontos para os próximos anos, sabendo que, independentemente do que acontecesse lá fora, o mundo deles estava completo e seguro dentro daqueles braços. A história que começou com uma ausência no tribunal terminava com a presença absoluta do amor em cada detalhe de suas vidas.
Chegamos ao fim desta emocionante história de superação e novos começos. Diga de onde houve este relato e espero que tenha gostado de acompanhar a trajetória de Ricardo e Beatriz. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder as próximas narrativas que traremos para você. Até a próxima!